mensagem desta noite é: roubaram a vinha de Nabote, e agora o que fazer? Amém? Para que eu possa falar sobre isso, eu tenho que contar a história de Nabote, tenho que contar sobre Jezabel, sobre Acabe, amém? E explicar para vocês o que estava acontecendo naquela época. Então vamos lá. Jezabel e Acabe estavam governando sobre Israel, amém? Eles eram o rei e a rainha que estavam ali no palácio, né? Tendo ali os seus servos, tendo ali um exército ao seu dispor, né? Tendo ali o povo de Israel debaixo ali do seu jugo, debaixo do seu governo, né? E Israel significa aquele que luta com Deus, aquele que persevera com Deus, amém? Acabe significa irmão do pai, e Jezabel em hebraico significa impuro, impura, né? Aquele que Baal exalta. Baal em hebraico significa senhor possuidor. Ou seja, naquela época, Jezabel e Acabe que estavam à frente do governo, mas eles não estavam aprovados por Deus. Não era da vontade de Deus que eles estivessem governando sobre o povo. Amém? Por quê? Porque Jezabel, ela era impura, né? Ela não poderia ter se casado ali com Acabe, tá? E não poderia estar ali governando como rainha e dando ordens aos profetas, dando ordem aos generais, aos capitões, escrevendo cartas em nome do rei. Enfim, ela usurpa o poder e a autoridade do rei. Amém? E Acabe, infelizmente, era um banana que deixava ali a sua esposa mandar e governar ali na sua casa, governar ali no reino, governar ali sobre Israel. Amém? Existia, amém, então Nabote, ali um irmão, vamos chamar assim, vamos dizer, trazendo para os dias atuais, imagine uma igreja, imagine, né, alguém que já está estabelecido como pastor, como apóstolo, alguém que já está governando, né, sobre as ovelhas, sobre muitos irmãos, né, alguém que já está ali com um palácio enorme, ou seja, com um lugar gigante, né, com uma igreja gigante, com muitos membros, ou já teve muitas filiais, já abriu muitas filiais, já abriu muitas igrejas espalhadas pela cidade, ou às vezes até mesmo pelo mundo, né? Então imagine ali então Jezabel e Acabe desta forma, como alguém que está no governo dentro da igreja, ou então trazendo para os dias atuais, dentro da sua escola, né? Um professor, um diretor, alguém que governa sobre a classe, né? Sobre as pessoas, né? Ou então no teu trabalho, pode ser o teu patrão, né? Que está ali governando sobre os funcionários, sobre as pessoas. Então, ali se você não tiver o Espírito Santo de Deus para governar sobre o povo, você pode muitas vezes agir como Jezabel e como Acabe. Amém? Ali o que acontece? Nabote tinha uma vinha, amém? E essa vinha era frutífera, essa vinha dava frutos, amém? Quem semeava nessa vinha era Deus, dava o crescimento, multiplicava, amém? Nabote significa fruto em hebraico, significa abundância. Então Nabote, ele tinha uma vinha, tinha um campo para ele poder plantar. Então imagine que ele estava ali semeando, talvez implantando uma igreja, né? Talvez ali fazendo a obra do pai, cuidando ali da sua vinha, né? Nabote pode ser representante aí do pai de família, cuidando também da sua casa, trazendo para os dias atuais, alguém que cuida do seu lar, cuida da sua família, né? Cuida dos filhos, cuida dos pais, né? Ou então, se for no trabalho, alguém que cuida ali de uma empresa, né, que gerencia sobre os funcionários. Nabote era alguém que estava frutífero, que estava dando frutos, ou seja, a empresa estava dando certo, ou a igreja estava dando certo, a implantação da igreja estava dando certo, né? Ou se for trazer para os dias atuais, para uma família, para um lar, talvez ali Nabote era alguém bem sucedido do lar, que conseguia manter a sua casa ali feliz, né? Com a sua família, com seus amigos,
né, tendo ali momentos de lazer em família, enfim. Então Nabote era alguém aprovado por Deus, era alguém que estava cheio do Espírito Santo, era alguém que multiplicava a sua vinha, que cuidava da sua horta, da sua vinha, da sua plantação, amém? Da obra do Senhor. E ele, Nabote, eu vou ler aqui no verso 21, diz assim: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Então veja que ali a vinha de Nabote ficava ao lado, próximo do palácio do rei. Um rei já estabelecido, um rei que tinha muitas posses, um rei que tinha ali sob sua ordenança, como eu disse, generais, guerreiros, pessoas que estavam ali ao seu serviço, né? E ele já estava no palácio. Então ele não precisava, na verdade, de mais nada. Imagine um rei tendo tudo o que era aos seus olhos, tudo que seu coração desejava, tudo que seus olhos alcançava, ele tinha, ele possuía, né? Ele tinha o domínio, ele tinha o controle, já estava bem ali estabelecido. Então, Nabote, ele era jezreelita, e Jezreel significa terra onde Deus semeia. Então, como eu disse, a plantação ali de Nabote, a vinha de Nabote, era cuidada por Deus. Deus mesmo é que dava o crescimento. Deus estava no controle da vida de Nabote, né? Imagine ali Nabote indo, né? Trazendo para os dias atuais, se fosse uma igreja, semear ali uma igreja, um trabalho missionário, tinha sido enviado para outra terra, por exemplo, para estar ali, né, pregando a palavra, cuidando das ovelhas, cuidando das vidas, né, ajudando o órfão, o pobre, o necessitado, né, ajuda a alugar um lugar, a construir um lugar, a implantar um lugar, né, a semear um lugar onde os irmãos iriam ali em comunhão, estarem juntos, iriam estar ali frequentando, né, juntos ali, aquele lugar, para poder ali, né, estar em comunhão. Então imagina Nabote cuidando, imagina Nabote sendo um missionário, imagina Nabote sendo talvez um futuro pastor, alguém que Deus estava preparando para se tornar um pastor, para se tornar, né, alguém que vai cuidar das vidas. Então de repente, no meio da caminhada, vem um outro rei, né, com posses, com condições, talvez dentro do próprio governo, talvez era amigo, talvez, né, tinha até sido ali parente próximo, tinha familiares próximos, ou até poderia ter enviado ele para fazer a obra, trazendo para os dias atuais. De repente esse rei vai e pede de volta a vinha, ou tem interesse naquela vinha, tem interesse naquele trabalho, né, que Nabote estava fazendo. Então trazendo para os dias atuais seria mais ou menos isso, amém? Só que Acabe era como se fosse um irmão, o próprio nome dele diz, irmão do pai. Então imagina que, trazendo para as atualidades, você dentro da igreja, você vai ter pessoas que infelizmente vão desejar aquilo que você tem. Talvez vão desejar a tua esposa, talvez vai desejar o teu trabalho missionário, talvez a unção que está sobre você, né? Trazendo para os dias atuais, talvez você vai ter irmãos dentro da igreja que infelizmente vão invejar você, vão invejar o teu trabalho, vão invejar aquilo que você faz, e vão ficar de olho naquilo que você tem na tua terra, de olho na tua vinha, de olho na tua plantação, de olho naquilo que você faz, naquilo que você suou, que você trabalhou para fazer, e de repente vai vir e vai querer tomar aquilo que você fez. Às vezes vai vir sutil, porque aqui veio Acabe de uma forma sutil. Primeiramente ele veio como? Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, para casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele respondeu: porque falei a Nabote, e dá-me a tua vinha, e ele disse que não. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote.
Então veja que ali o orgulho, né, de Jezabel, ali por posse, como eu disse, Jezabel significa Baal exalta, o Deus possuidor exalta. Então uma pessoa, né, que estava acostumada a ter tudo, uma pessoa que tem o desejo, o amor, o apego pelas coisas. E quantas pessoas hoje em dia não são assim, né? Olham para a tua igreja e querem a tua igreja, olham para o teu trabalho e querem o teu trabalho, olham para a tua esposa e querem a tua esposa, né? Quantas pessoas não desejam aquilo que é do outro, né? Em vez de trabalhar, conquistar, lutar pelo aquilo que, né, que merece, ganhar o seu pão diário, como né, diz ali na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nome, me dê o pão nosso de cada dia, né? Cada dia nos dai hoje. Então, ou seja, não, era alguém que estava sendo dominada por um espírito demoníaco, Jezabel. Ela queria aquilo que não era dela, ela queria aquilo que era dos outros, amém? Então, Jezabel significa o que? Impuro, significa senhor possuidor, Baal exalta. Então era alguém que estava com uma entidade demoníaca possuindo ela, usando ela para querer tomar aquilo que é dos outros, para querer pegar aquilo que é dos outros. Alguém que não semeou, que não trabalhou pelaquilo e agora quer tomar posse daquilo que não é dele, que não é dela, amém? Então veja que sempre vão levantar Sanbalates e Tobias, amém? Para querer trazer confusão, para querer tomar aquilo que é teu, para querer fazer com que você não alcance e não termine aquilo que Deus começou na tua vida, né? Sanbalate e Tobias, trazendo agora, né, a memória, na época de Neemias, ele estava reconstruindo os muros que tinha sido tomado, né, pela cidade, que a cidade tinha sido tomada ali, então tinha sido queimada ao fogo, já não tinha mais muros na cidade, né? Então Neemias, ele estava com um coração ali de reconstrução, ele estava juntando o povo para reconstruir os muros, né? Para não ter mais brecha, para que as pessoas não viessem ali numa guerra, conseguir entrar fácil na fortaleza, entrar fácil na cidade, e destruir a cidade de novo, e saquear e roubar, porque tinham muitos inimigos ao redor, que ficavam de olho naquilo que não era deles, e queriam tomar à força aquilo que não era deles. Então veja que ali, Sanbalate e Tobias é incitado, né, para se levantar contra ali, e para começar a querer falar, quem te deu ordem para construir isso daí sem autorização do rei? Né? Então sempre vai ter homens e mulheres que vão se levantar para querer dizer assim, ó, você não tem autoridade para isso, né? Você não foi chamado para isso, né? Quem te deixou fazer isso? Né? E vão tentar, seja no trabalho, passar a perna em você, seja no casamento, né? Seja na escola, né? Algum amiguinho, alguém que vai tentar, né, te colocar contra o professor, te colocar contra o outro amiguinho, né? Jogando você contra uns contra os outros, né? Falando mal de você para um, falando mal de você para o outro. Então sempre vão querer de alguma forma denegrir a tua imagem, né? Usurpar a tua autoridade, né? Roubar aquilo que Deus tem para a tua vida, tá? Então, aqui, como eu disse, tá? Acabe, ele era, tá, de Samaria, e Samaria significa torre de vigia. Então ele era alguém que deveria estar vigiando para o cumprimento das palavras de Deus, das promessas de Deus, mas ele estava mais preocupado com a vinha dos outros, estava mais preocupado com aquilo que era do outro, estava mais preocupado, né, em vigiar aquilo que não era dele, amém? Então toma muito cuidado para você orar, para você buscar a Deus e permanecer na promessa e naquilo que Deus tem para a tua vida, amém? E não naquilo que é do outro, naquilo que o outro construiu, naquilo que o outro semeou, naquilo que o outro plantou, amém? Em nome de... Então veja que o espírito de Jezabel, ela sempre vai tentar colocar as outras pessoas contra você. Como ela não consegue sozinha aquilo que ela quer, ela vai começar a fazer a cabeça de um, vai começar a fazer a cabeça do outro, vai começar a mentir sobre você para um, vai começar a mentir sobre você para o outro, para denigrir a tua imagem, para te desmoralizar, para então ela conseguir te enfraquecer, e com a força popular, com a força dos demais, aqueles que têm autoridade, aqueles que estão há mais tempo no lugar, conseguir tirar aquilo que é teu. Então você tem que sempre vigiar, orar, jejuar e permanecer tampando as brechas do muro, amém? Para que o inimigo não entre e não consiga tomar aquilo que é teu,
Então veja que ali ela faz isso, escreve cartas e apregou até um jejum e pede para trazer Nabote para frente do povo. Veja que Jezabel, ela age até de uma forma meio que espiritual, você vê? Ela manda fazer um jejum no propósito daquilo que ela queria, para que fosse estabelecido o que ela queria. Então muitas vezes, né, espiritualmente, homens e mulheres conduzidas por esse espírito, acham muitas vezes que estão fazendo até coisas em nome de Deus. Acham que estão fazendo coisas porque Deus pediu, porque Deus mandou. Abrem jejum, né, oram contrário contra os irmãos, né, fazem coisas espirituais que nem deveriam, falam mal um do outro, né, difamar a reputação, destruir a reputação, né, da pessoa, né? Então é muito complicado. Você tem que estar sempre vigilante e sempre com Deus à frente, para que o mal não entre e não tome, né, a tua vinha. Fazeis sentar defronte dele homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Ou seja, ela ainda arma uma cilada, uma arapuca, né? Ela vai, pede para que pegasse homens que são maldosos mesmo, e que mentissem a respeito de Nabote, né, para que ele fosse difamado, caluniado, e perdesse ali a sua reputação, o seu caráter. E quantos pastores, apóstolos, pessoas, levitas, homens, pessoas dentro da igreja, né, infelizmente, sutilmente por um espírito de Jezabel, começam a querer caçar erro nos irmãos que não existem, e difamar e caluniar, e às vezes usam coisas espirituais para falar, né? Porque o irmão, né, ele não podia ter jejuado ali, feito aquilo, sem autorização do pastor, né? Porque o irmão, né, foi lá sem autorização e pregou a palavra na praça, na rua, né? Porque o irmão foi lá na casa do outro irmão, fez uma reunião de oração. Meus irmãos, desde quando agora fazer a obra de Deus é errado? Mas eles utilizam, amém, sutilmente, de uma falsa autoridade, para querer manipular e dominar sobre as ovelhas, sobre as pessoas, para difamar, para caluniar, para denigrir, para manchar a reputação daquela pessoa. E os irmãos que estão ali cegos, coxos, né, que estão ali indo ali, seguindo aquele pastor, idolatrando aquela pessoa como se fosse um Deus, dão ouvidos e acabam deixando, né, de falar com aquele irmão, com aquela irmã, abandonam ele, não falam mais, não andam mais em comunhão com aquelas pessoas, né, porque não, aquela pessoa está errada, está em desobediência ao pastor, né, olha, aquela pessoa está em desobediência ali à igreja, a Deus, né. Então, muitas vezes há uma manipulação, um espírito sutil, que acaba dizendo o que é certo, errado, e o que é errado, certo, acaba invertendo os valores, né? Aqui Jezabel fez isso, tá? Jezabel, ela vai, pega homens e tenta ali denigrir a imagem e consegue, né? Olha como diz aqui, ó: e os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara. Apregoaram o jejum, trouxeram Nabote para frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram de frente dele, blasfemaram contra Nabote, contra Deus, contra todo mundo ali, colocando uns contra os outros, né? Levaram para fora da cidade e apedrejaram até a morte. Quantas pessoas não usam a palavra de Deus para matar os outros? Como pedras. Assim como o rei Davi usou para derrubar o gigante Golias, mas ali ele estava na unção de Deus. Tem pessoas que usam da palavra para atacar, apedrejar, amaldiçoar os outros, né? Falam: olha lá, ela tá louca, olha lá, né? Quantas pessoas não vão, né? Olha, tá delirando, né? Olha, ela acha que Deus é com ela, né? Olha lá, que acha que é profeta, né? Olha, acha que Deus falou. Só que cada um tem a sua intimidade com Deus, amém? Deus falou para José, deu sonhos para José, falou que ele iria governar sobre a sua casa, né? E ele e todo o Egito ali ele se tornou governante,
né, ao lado de Faraó, né? Por causa dele, pessoas deixaram, né, de morrer, por causa que ele interpretou os sonhos ali de que viria fome, depois que viria uma abundância, e tudo que ele profetizava, tudo que Deus mostrava para ele acontecia. A mesma coisa com Moisés. Deus deu uma autoridade para Moisés que quando ele tocava nas águas, o mar se abria, o povo passava, né? A palavra diz que Deus deu uma autoridade para ele que ele profetizava, né? E as coisas aconteciam, pragas vinham sobre Faraó, e as coisas iam acontecendo. Então, nós temos que entender que tem pessoas que têm autoridade espiritual dada por Deus, e o que eles falam acontece, eles falam antes de acontecer, amém? Então você tem que tomar cuidado para ouvir, estar sensível e obedecer. E aí, continuando aqui, diz assim: então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou te dar e compra por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Amém? Aí vem aqui, ó, Elias ameaça a Acabe e Jezabel. Entenda que toda ação tem uma consequência. Por isso, tudo que você vai fazer na terra, na igreja, no seu trabalho, na sua família, pense antes de fazer. Porque tudo que o homem semeia, ele vai colher. Aqui, infelizmente, Acabe e Jezabel semearam a morte de alguém que não merecia morrer, por ganância, por querer tomar posse daquilo que não era deles. E houve uma maldição sobre a vida deles, vindas direto do alto, direto de Deus. Deus usou Elias, vou contar agora, Deus usou Elias, um profeta, para entregar essa profecia. E eu estou entregando essa profecia para todos aqueles Acabes e Jezabéis que um dia roubaram e manipularam a igreja e a vinha do Senhor. Amém? Essa profecia é do alto para você ter temor e temor, porque da mesma forma como aconteceu com Jeroboão, vai acontecer com a sua vida se você achar que você é dono da vinha de Deus, se você achar que você é dono da vinha dos outros. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Ou seja, o rei Acabe já estava lá tomando conta do governo ali da vinha do outro. Já estava lá usufruindo daquilo que ele não semeou, daquilo que ele não plantou, daquilo que ele usurpou, daquilo que ele conseguiu com manipulação com os anciões, tomar posse e ficar ali como rei, ficar ali cuidando daquela vinha. Amém? Já estava ali, usufruindo. Aí veio então a profecia do Senhor através de Elias, tá? Elias significa em hebraico: Jeová é o meu Deus. Ou seja, alguém que foi chamado por Deus e tinha realmente o Senhor pelo seu Deus. Não era como Acabe e Jezabel, que faziam as coisas na força do seu braço, que faziam as coisas da sua mente, do seu coração, porque queriam. Não, era alguém temente a Deus, que escutava a voz do Senhor, que estava ali à frente. Amém? Diz assim, ó: assim o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Então veja que ali uma maldição foi proferida pelo próprio Deus através do profeta para Jezabel e para Acabe, porque eles fizeram o que era mal. Então quando você rouba o que é dos outros, o próprio Deus te amaldiçoa. Quando você faz o que é errado, o próprio Deus, ele é justo, ele é reto, ele é fogo consumidor, ele vai de encontro a você e não permite
que aquilo que você fez de errado fique impune. Veja que ali eles não teriam mais filhos. Amém? Não teria mais pessoas do sexo masculino, da descendência deles. Amém? Então eles não seriam mais prósperos, não iriam mais prosperar, não iriam mais avançar, não iriam mais ter descendência, não iriam conseguir mais ser frutíferos sobre a terra. Por quê? Porque roubaram aquilo que não era deles, porque ficaram de olho naquilo que era dos outros, daquilo que o outro semeou, daquilo que o outro plantou, deram um jeito de colocar um contra o outro e ficar no lugar de Nabote. Amém? Então tudo que está acontecendo hoje na igreja brasileira, você vê aí pastores, né, sendo levados, você vê aí, né, igrejas fechando, você vê aí pastores saindo de ministérios, você vê tantas coisas acontecendo. É por quê? Por causa que Deus está tentando cuidar da vinha, querendo estar no controle da vinha, mas o homem está tentando governar sobre aquilo que é de Deus. Às vezes ele está lá no palácio e quer usufruir da herança, dos bens, dos dízimos, das ofertas e daquilo, né, que é de Deus para benefício próprio, ou não querem deixar Deus usar a igreja, o Espírito Santo ficar livre ali e governar sobre as pessoas, quer um único homem mandar em todo mundo, né? E ali então o Espírito Santo consegue ser livre, né? Então Deus está recolhendo pastores e pessoas assim, que não deixam a igreja serem livres do Espírito Santo, né? Deus está recolhendo pastores que infelizmente estão roubando aquilo que é dos outros, né? Que levantam ali sacerdotes sem a direção de Deus, que saem ali falando, vou colocar aquele ali de pastor ali, vou colocar aquela ali de pastor ali, vou colocar aquele ali de levita ali. Por quê? Porque quer abrir igreja, porque quer dízimo, porque quer oferta, porque quer se tornar poderoso sobre a terra, e sai levantando homens e mulheres sem a unção, sem a capacitação de Deus. Todo ano chegam lá no final, na conferência, levanta esse, levanta aquele, indica alguém, e sai indicando porque querem alugar prédios, querem implantar igrejas, querem sair fazendo a obra na força do seu braço, e dão lugar a heresias, dão lugar a espíritos enganadores, dão lugar a pessoas que não foram preparadas por Deus para estarem à frente da obra, e que roubam as ovelhas, matam as ovelhas, usurpam as ovelhas, né, molestam as ovelhas, fazem coisas erradas com as ovelhas, prejudicam, né, a obra de Deus, e mancham o nome de Jesus, porque fizeram isso na força do seu braço, amém? E não fizeram isso através do Espírito Santo de Deus, mas através do espírito de manipulação de Jezabel, de Acabe, né? Para quererem terem posses, assim como Jezabel tinha um monte de profeta debaixo das suas mesas, comendo as suas migalhas, amém? Existem homens e mulheres que infelizmente estão debaixo desse jugo, né? Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então o que Jeroboão fez? Porque aqui Deus falou que a mesma coisa que aconteceu com Jeroboão iria ali acontecer com Acabe, né? Ele respondeu aqui, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão levantava sacerdotes sem a direção de Deus para crescer. Jeroboão, ele estabelecia o seu governo desta forma para ter poder, né? E dava lugar a heresias e a ídolos, e aos poucos começou a adorar outros ídolos. Então, às vezes, sutilmente, você começa a levantar homens e mulheres dentro da casa de Deus que se tornam ídolos, né? Pastores que se tornam ídolos, onde o povo não obedece mais a Deus, mas obedece o pastor, amém? Cegos, não sabem mais discernir o que é certo e o que é errado, não pesam na balança o que é certo e o que é errado, amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, aqui, para finalizar, quem morrer de Acabe da cidade, os cães comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido esta palavra, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou, dormiu sem panos e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tebida, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim, portanto viste que se humilha perante mim. Não trarei este mal nos teus dias, mas nos dias de seus filhos o trarei sobre a sua casa. Veja que ainda existia perdão, pelo menos momentaneamente, para Acabe. Amém?
Talvez você está sendo um Acabe dentro da tua casa. Talvez você está sendo uma Jezabel dentro da tua casa. Talvez você está sendo um Acabe e Jezabel dentro da igreja. Talvez você está sendo um Acabe e um Jezabel dentro da tua empresa, do trabalho. Né? Você fala mal dos outros, você fica de olho naquilo que não é teu. Né? Você, sabe, acaba deixando ali a ganância, né? O cargo, o poder falar mais alto. Você quer segurar a obra do Senhor com as tuas mãos. Não quer deixar o Espírito Santo livre para governar e para fazer o que tem que fazer. Então, se você é esse, você se arrepende, se coloca de pé no teu lugar, amém? Se você que está assistindo pela internet, se coloca de pé aí. Eu quero fazer uma oração por você.